Alô, pessoal do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Olha só, chegamos à semana que precede as nossas férias, né? Vocês terão ainda a A5, né? Não vão fazer a A5, mas a A5 é uma avaliação do itinerário. Vocês estão com as orientações específicas a partir dos seus itinerários. Quem está fazendo carreiras universitárias e carreiras militares, né, CAUNI ou CAMIL, então fiquem atentos a isso, espero que façam uma boa prova, inclusive porque essa é a segunda avaliação do segundo trimestre, não é? E você já parte para as férias com tranquilidade. Se teve uma boa primeira avaliação, uma boa segunda avaliação, teremos apenas que nos concentrar no retorno dessas férias de meio do ano, desse recesso, para focarmos então na A6, que será a última avaliação do segundo trimestre. A A6, como vocês sabem, é uma avaliação dentro da base comum, com o conteúdo da base comum, ou seja, todo o conteúdo da base comum trabalhado, no trimestre. No nosso caso, vão ser as sequências didáticas 4 e principalmente a sequência didática 5 sobre globalização. A sequência didática 4 trata do papel do Estado, das organizações supranacionais, ONU, que nós falamos, e dentro da ONU, OMC, enfim. Nós já conversamos sobre isso e teremos chance de uma conversa mais detalhada adiante. Por hora, o que é que nós vamos fazer no encaminhamento dos nossos conteúdos? Nessa aula de hoje, eu vou trabalhar com as consequências e marcas da globalização. Então, só resgatando um pouquinho aqui, nós trabalhamos no início dessa sequência didática número 5, nós trabalhamos com uma síntese da contemporaneidade, uma aula bem importante para que nós nos coloquemos nesse nosso ponto da história, não é? Depois disso, nós tivemos uma aula também muito importante na qual nós desdobramos o conceito de globalização. Na última aula tratamos do histórico e dos pressupostos da globalização e hoje, fechando aquele esquema que vai aparecer aqui adiante, nós vamos tratar das principais consequências ou marcas dessa globalização. É uma aula de 30 a 35 minutos, vai ser bem bacana. Com isso, nós fechamos essa parte mais conceitual do assunto. E aí, quando nós voltarmos desse recesso, daqui a 15 dias, nós vamos então nos concentrar em desdobramentos da globalização, trabalhar especificamente com alguns desdobramentos, como por exemplo, vamos ver alguns blocos econômicos, especificamente o Mercosul e a União Europeia. Por motivos evidentes, né, o Mercosul é o principal bloco que o Brasil pertence e a União Europeia é o bloco de maior coesão global, então exemplifica os passos dados até esse momento de unificação monetária de parte dos seus integrantes. Também vamos tratar diante de alguns focos de conflito mesmo dentro da Europa que marcam essa etapa da globalização, né? Vai ser bem bacana. Vai ser um segundo trimestre, vai ser uma finalização do segundo trimestre de forma muito ativa, com aulas muito próximas do nosso cotidiano, da nossa realidade e sem sombra de dúvida dos vestibulares dos concursos que vocês vão fazer. Beleza? Vamos lá então, vamos enfrentar esse assunto de hoje. As orientações por hora permanecem, estudar e fazer exercícios correspondentes do livro 3, capítulo 25 e do suplemento de revisão, tema 2. Adiante nós vamos mudar isso aqui, mas por hora essa orientação já nos acompanha umas 2 aulas, umas 2 semanas, então você tem um bom tempo para amadurecer e trabalhar com esse conteúdo. Não deixe acumular, essa é uma boa orientação. E aqui nós chegamos, vocês vão permitir colocar, aqui tá bom, aqui tá bacana. Acho que vale a pena, mais uma vez, nós retomarmos esse esquema, é um mapa mental sobre
a globalização, né? Então, é tão habitual falarmos hoje de globalização e de tão habitual que é, de alguma forma também ficou banalizado o termo, né? Então é importante que nós saibamos do que nós estamos falando. E por isso nós enfrentamos a definição desse fenômeno. Eu vou até colocar aqui a definição que nós utilizamos, esse mapa vai aparecer adiante, né? Tem uma perguntinha aqui que eu não queria perder a oportunidade de falar, né? O mundo cabe nas nossas mãos a partir do advento das tecnologias de informação, comunicação e circulação, né? E transportes, no caso. Mas a pergunta é, cabe nas mãos de quem? Parece que todos têm acesso a todo mundo. A gente sabe que não é exatamente assim, não é? Que as redes são seletivas e até por isso essa seletividade deixa de fora muitas pessoas desse fenômeno que se pretende global. Nós vimos também que a globalização é a realização da última fase, da fase atual do capitalismo financeiro monopolista, que eu tenho chamado financeiro monopolista informacional, visto que alguns autores já colocam o capitalismo informacional como a quarta fase do capitalismo. Como isso não é consenso entre os autores, eu tenho trabalhado de forma fundida, ou seja, capitalismo financeiro monopolista, o capitalismo financeiro monopolista é a terceira fase do capitalismo, mas eu tenho acrescentado o informacional para qualificar esse momento atual, não é? De fato, a globalização se realiza plenamente nesse momento da história, mas tem a sua origem remota lá atrás, né? No capitalismo mercantil, comercial, com a expansão das grandes navegações, depois com o capitalismo industrial, ou seja, com a primeira e segunda revolução, esse processo de integração de um sistema mundo pela troca de mercadorias e circulação de pessoas, ele se intensifica com ampliação significativa do número de produtos, do volume de produtos que circulavam pelo mundo, não é? Mas a sua realização plena só vai acontecer efetivamente a partir da segunda metade do século XX. Por quê, professor? Por conta de alguns pressupostos. Nós relacionamos esses três pressupostos. Um pressuposto técnico, que foram as terceira e quarta revoluções industriais, que foram revoluções fundamentalmente tecnológicas. Não houve uma mudança significativa na matriz energética global, ainda que novas fontes de energia alternativas aos combustíveis fósseis tenham surgido. Os combustíveis fósseis continuam predominantes até hoje, não é? Mas houve sim um advento tecnológico absolutamente, a gente pode falar ficcional, parece que é ficção, mas é realidade, né? Especialmente no tocante às tecnologias de informação, microinformática, telecomunicações. E aí poderíamos falar de outros campos como genética, química fina, mecatrônica, enfim, né? Vários campos. E agora, tocando nossa realidade, a tecnologia digital, inteligência artificial, internet das coisas. Eu volto a dizer, o que é que vem para diante, né? É um contínuo de produção que marcam a terceira e quarta. Alguns autores acham, inclusive, que há uma continuidade aqui, que a gente não pode demarcar uma nova revolução industrial a partir das tecnologias digitais, que seriam a continuidade da terceira. Isso me parece menos importante. O importante é saber que, especialmente por conta do contexto da Guerra Fria, da forte competitividade entre as grandes empresas e da oposição entre Oriente e Ocidente, entre capitalismo e comunismo, que gerou a corrida aeroespacial e armamentista, você teve desenvolvimento de tecnologias, inicialmente para manter a ordem, mas que foram assimiladas pelo mercado e que tocam hoje o nosso cotidiano. Não é? E essas tecnologias são fundamentais para entender a globalização. Um pressuposto político, que foi a expansão do neoliberalismo. Por que esse pressuposto é importante? Porque ele fez reduzir fronteiras alfandegárias, permitiu uma circulação mais ampla de produtos, internacionalizar as economias, as economias nacionais, né? Isso aqui foi questão aberta da nossa A4.
né? Esse pressuposto. E o pressuposto territorial. Não dá para pensar no processo de trocas e circulação global com metade do mundo dividido, não é? Ou seja, com o mundo entre capitalismo e socialismo. Com a imposição da nova ordem mundial e a hegemonia do capitalismo, essa globalização efetivamente se faz. Pois bem, e aqui nós chegamos na aula de hoje, esse outro lado do mapa, que são as principais marcas da globalização. Vamos fazer primeiro uma leitura aqui, e depois, na continuidade dos slides, alguns inclusive com textos, nós vamos ter chance de desdobrar ou de conversar um pouco mais sobre essas marcas, né? Essas características da globalização. Então, primeiro, uma conversa inclusive que eu tive com alguns de vocês no chat, né, das nossas aulas. Aumenta a exclusão global. Essa certamente é uma marca da globalização. Está presente em muitas questões, viu, gente? Em muitas questões isso aparece. Vai aparecer, na verdade, a antítese, o contrário. Vai dizer lá, a globalização gerou maior inclusão, diminuindo a pobreza e a exclusão global. Isso é falso. Isso é falso. Na verdade, com a globalização e a expansão do capitalismo para o mundo, a hegemonia do sistema capitalista na nova ordem mundial, ele se expande para o mundo. Com a expansão do capitalismo, você tem a benesse. Qual é a benesse? O acesso às tecnologias, aos produtos e tal, mas é um acesso mediado pelo dinheiro. Então, para a população que tem condições de comprar, você tem acesso a um livro que vem comprado no site virtual, a um carro que está ali que você pode comprar do seu lado, a um computador de ponta. Você tem acesso a essas tecnologias que são desenvolvidas por outros países, mas que, como consumo, chegam em qualquer país do mundo. Por outro lado, repito, esse acesso ele é mediado pelo dinheiro. E como uma marca do capitalismo é a exclusão, a separação em classe, boa parte das pessoas não vão ter boa parte das pessoas não vai ter recurso para o consumo. Então você cria um volume muito grande de pessoas que estão alijadas do consumo porque não têm dinheiro, porque não têm capital, porque vivem abaixo da linha da pobreza, por exemplo, não é? A exclusão mundial aumentou com a globalização. A globalização é a culpada? A globalização não é uma pessoa, a globalização é um fenômeno que está associado a um sistema político-econômico que nos organiza na nossa contemporaneidade, não é? Então eu não posso culpabilizar um fenômeno. A sociedade vive esse fenômeno. Então, se há uma maior exclusão, isso é fruto da sociedade atual, da qual nós fazemos parte e somos agentes ativos, não é? Só que esses excluídos, muitas vezes, eles ficam invisíveis, né? Não chegam aos nossos olhos. Muitas vezes aparece no semáforo, no morador de rua, é o que a gente consegue, então no telejornal, eventualmente. Mas eles formam um volume muito grande, basta você lembrar que praticamente metade da população mundial, praticamente, não tem acesso à rede de computadores. Uma coisa que parece banal, parece que todo mundo tem, numa bolha de classe média, alta, por aí, né? Parece que todo mundo tem um celular com um pacote de dados. Isso não é real para metade da população mundial. Aonde que está essa metade da população mundial? Você não consegue enxergar, não é? Porque eles são, em alguma escala, invisibilizados pela nossa sociedade. Guerra fiscal é outra marca da nossa contemporaneidade. Se o mundo é o mercado e os espaços de produção também se mundializam, então eu vou fazer com que o meu espaço seja atraente às indústrias e ao consumo. Você vai criar novos fatores locacionais, né? Acontece o fenômeno de desindustrialização. Lugares que tinham concentrações clássicas de indústrias já não tem mais. Essas indústrias se deslocam para outras partes do mundo. Outra
característica da globalização, mundialização do mercado da produção. Se a gente pode falar de duas coisas que efetivamente se globalizam, essas duas coisas são o mercado e a produção. A produção, dentro de uma lógica toyotista, inclusive de produção, se dispersa pelo mundo, a grande indústria vai procurar um lugar que seja mais conveniente para a sua produção, onde tem incentivos fiscais, uma mão de obra mais barata, desarticulada. Eu só vou pagar caro por uma mão de obra se eu precisar de uma mão de obra muito mais qualificada. Caso contrário, eu vou produzir bonequinho da Disney de baixíssima tecnologia lá na China. Você vai lá na Disney, em Orlando, vai do pai, vou levar uma lembrancinha, vou levar um patetinha para casa. Você leva o patetinha achando que é uma representação dos Estados Unidos, quando você vê a etiqueta lá, Made in China, produzido em outro canto. É louco isso, né? Mas de fato acontece, é uma dispersão da produção, porque você vai procurar. Isso eu estou falando de vários níveis de produção. Vou contar um caso concreto, acabou de acontecer. Eu submeti um artigo para uma revista de Nova York e esse artigo foi aprovado, não é? Eu vou publicar agora, recentemente, um artigo sobre o sertão brasileiro, de Vidas Secas, de Graciliano Ramos, até a nossa contemporaneidade. E, como é para Nova York, eu escrevi em inglês, eu publiquei o artigo em inglês para uma revista de Nova York. Depois eu divulgo para vocês o site aqui para quem tiver interesse de consultar. Pois bem, nessa publicação minha, nas revistas de Nova York, você precisa fazer um depósito de um determinado valor, né, $20, $30, que é um valor para manutenção das revistas, visto que as universidades lá predominantemente são privadas, né? Aí eu fui fazer o depósito e quando eu vi a conta era de uma instituição financeira em Bangladesh. Olha que loucura. Eu, brasileiro, escrevendo sobre o sertão, sobre uma região do Brasil, em inglês, para publicar numa revista dos Estados Unidos, mas o depósito que eu fiz foi em Bangladesh. Eu perguntei por que Bangladesh. Eles responderam não, porque a instituição financeira que sustenta a revista é de lá. Eu não fiz essa pergunta, mas por que é de Bangladesh? Incentivos fiscais, paga menos impostos, o dinheiro fica mais livre para eles, não é? Para eles gerirem essa revista. Então, percebam vocês bem conectado à lógica global e a essa dispersão da produção. Não estou falando só de produção material, não, como eu dei o exemplo aqui agora, não é? O mercado também se mundializa, não é? É claro, se mundializa com as suas especificidades, mas ele ganha uma dimensão efetivamente global. A empresa hoje ela não produz pensando só no seu entorno, no seu mercado local ou nacional. Boa parte das empresas, as grandes empresas, produzem pensando no mercado mais amplo, não é? Flexibilização das relações de trabalho e de produção, isso aqui aparece muito, não é? É uma marca, inclusive, do neoliberalismo, não é? Você flexibiliza as relações de trabalho, eliminando um pouco aquelas garantias do estado do bem-estar social keynesiano, deixando a mão de obra mais à mercê dos interesses da empresa, do empregador, não é? Mas também flexibiliza a produção. A produção flexível é diferente daquela produção em escala rígida do Fordismo, não é? A produção flexível é uma produção pós-fordista, toyotista, não é? Como nós já vimos, flexíveis em vários sentidos, flexíveis no tocante à produção, flexíveis no tocante ao estoque. Eu não faço grandes estoques, é o just in time, não é? Eu vou trabalhar com estoques a partir da demanda e essa demanda pode mudar. Eu começo a sinalizar que tem uma demanda para... Isso muda muito rapidamente, por exemplo, na moda. Uma nova tendência de moda se apresentou. Não posso ter um estoque muito grande da outra tendência, porque senão eu vou perder. Eu tenho que rapidamente me mobilizar para atender as novas tendências, né? Poucos agentes hegemônicos e muitos hegemonizados. Esses dois aqui dialogam entre si, não é? E vem mais uma vez para essa pergunta de cá. No mundo de quem? Nas mãos de quem que o mundo está?
Quem é que controla efetivamente a globalização? Quem são os agentes poderosos da globalização? Quem é que comanda esse mundo que nós vivemos nessa nossa contemporaneidade? Essa é a pergunta. Se você responde essa pergunta, você vai estar identificando os agentes hegemônicos. São os ricos do mundo, os países mais poderosos e os seus líderes, né, o G7, algumas organizações supranacionais, eu estou falando dos agentes hegemônicos. E certamente, eu diria que os principais agentes, muito próprio do capitalismo financeiro monopolista, são as grandes corporações transnacionais, né, que conduzem os destinos do mundo nessa lógica da globalização, especialmente no seu viés econômico, mas nós sabemos que a globalização não é unicamente econômica, né? Esses agentes econômicos, gente, não são tão numerosos, viu? Porque a maior parte das pessoas do mundo, dos quase 8 bilhões que nós somos, formam os agentes hegemonizados, que são consumidores, eu, você. Nós consumimos os áreas da globalização dentro da nossa escala de consumo. Tem várias escalas, né? E tem aqueles que praticamente não consomem, que são os excluídos. Tá bem? Mas dentro das escalas, todos nós somos consumidores. O celular facilita muito a minha vida e a sua. Não é? Alguém desenvolveu essa tecnologia, alguma empresa. Alguém desenvolveu para alguma empresa, não é? E essa empresa ganha e ganha muito com essa produção. Eu sou um mero usuário. Eu compro, pago o pacote de dados e sou um usuário dessa tecnologia. Eu sou um consumidor. Eu faço parte desse grupo de agentes hegemonizados da globalização. A nova DIT, nós já discutimos bastante, mas a globalização se realiza nesse cenário que está relacionado, essa nova DIT, com a flexibilização das relações de trabalho e produção. E, por fim, mas não menos importante, uma marca da globalização, também do neoliberalismo, é a regionalização dos mercados, com a proliferação de blocos econômicos. Uma pergunta que as pessoas sempre fazem: ah, professor, bloco econômico é regionalização, a globalização é global, então são fenômenos antagônicos? Negativo. Muito antes disso, são complementares. A formação de blocos econômicos cria espaços preferenciais para a empresa, cria mercados maiores, mais amplos. Uma coisa é a empresa chegar na Argentina, no mercado da Argentina. Outra coisa é a empresa chegando na Argentina abocanhar o mercado do Mercosul. O Mercosul é maior do que a Argentina. Para a empresa é muito mais interessante que tenha o bloco econômico com a livre circulação de mercadorias no seu interior, facilitando a expansão do seu mercado, do que ficar restrita a um mercado nacional. Beleza, beleza? Olha, vou te falar com segurança, já demos uma boa destrinchada aqui, vamos só passear nesses próximos 10 minutinhos no máximo, vamos só passear por alguns slides para nós vermos. Já conhecemos o conceito, né? Voltei aqui de volta, vou passar rapidinho. Então, o que é a globalização? Não quero que você memorize, isso aí tem que ser destrinchado. Eu vou lê-lo aqui, mas o importante é que você entenda cada um desses aspectos para você entender que está lá na aula de conceito, né? Um processo de aceleração contemporânea de fluxos materiais, pessoas e mercadorias, e materiais, capitais, informações e comunicações que circulam em redes técnicas numa velocidade, volume, precisão e alcance jamais experimentados. Vocês vão me permitir uma pequena leitura. Esse texto eu já fiz a propaganda para vocês, né? Foi um texto que eu publiquei na revista Portuguesa de Geografia, Finisterra. Você encontra ele facilmente na rede, na internet, basta colocar Finisterra e o meu nome, e aí vai aparecer esse texto que eu publiquei há 10 anos, né? 2010, mas me parece ainda bastante atual. Novas variáveis para o trato do território na contemporaneidade. Eu trouxe alguns fragmentos dele para nós discutirmos globalização. É uma fala minha transformada em texto. Vamos ver?
Qual a dimensão e as atuais possibilidades do uso do território por empresas multinacionais? Então, tratando desse importante agente da globalização, não é? Uma mais-valia global que traz no território um dos seus atores de exploração. Longe daquela antiga ideia de receptáculo passível da produção, dissemina o uso, o consumo e os ganhos pelo mundo. Deixa eu explicar isso daqui rapidamente, não é? Durante muito tempo acreditava que o espaço era um receptáculo da ação humana. O homem acontece e o espaço é passivo. O espaço não é completamente passivo, não é? Ainda mais nesse processo de globalização, onde os atrativos locacionais vão estar distribuídos pelo mundo, o espaço fala muito, não é? Por que uma empresa escolhe ir para o lugar X ao invés do lugar Y? Porque a organização daquele espaço X vai lhe mostrar que ali você vai ter um ganho maior, uma mais-valia, ou seja, um ganho sobre a produção, sobre o trabalho alheio mais amplo. A empresa procura o ganho, né? Procura a ampliação do lucro. Territórios como agentes da economia mundial se qualificando para atrair capitais produtivos, mas também especulativos, de imensos conglomerados empresariais. Coerente com as amplas possibilidades atuais de circulação e comunicação, já falamos, o estabelecimento das empresas se dá onde houver maior ganho sobre o uso do território, sobre o uso dos elementos territoriais, relações socioeconômicas, infraestrutura técnica e regulação normalmente impostos. Olha a flexibilização da produção aí. Os tradicionais fatores locacionais sempre foram atrativos às empresas. Na atualidade, entretanto, novas variáveis como quais são os novos fatores locacionais? Não é que não seja mais importante você ter capital, ter energia, não, mas quais são os novos fatores locacionais? Estímulos fiscais, oferta de boa e barata infraestrutura de produção entram em cena, impondo uma outra DIT, Divisão Internacional do Trabalho, e possibilitando a ampliação dos lucros no território usado. Bem importante esse texto e dialoga muito com as coisas que eu tinha falado aqui. Uma outra imagem que nós já trabalhamos muito só para falar que a globalização, se realiza plenamente no século XX, na segunda metade do século XX, ela tem sua origem lá atrás, né? No início das trocas de um sistema mundo pela expansão das grandes navegações, 1500, depois no século XVIII, aí com a primeira Revolução Industrial, depois século XIX, segunda, a expansão dessas trocas globais, até a sua realização plena na nossa contemporaneidade. Essas imagens aqui são do seu livro, não é? Aqui está falando da carreira das Índias, né? Intercâmbio cultural. Intercâmbio é meio forte, né? Porque foi muito mais uma imposição cultural do colonizador aos grupos colonizados. Aqui houve intercâmbio nesse primeiro momento, é forte demais. Esse mapa que nós já trabalhamos amplamente, a diminuição do espaço, guarda isso para não confundir, o mundo continua do mesmo tamanho, o planeta é o mesmo tamanho, o espaço absoluto da Terra é o mesmo. O que é que mudou nesses últimos, que tem 500 anos, não é? O que mudou foi o alcance a esse espaço. O espaço relativo, ou seja, a possibilidade de alcançar um outro canto do mundo, foi diminuindo com o advento das tecnologias. Aqui ele fala das tecnologias de transportes, mas se a gente colocar aí as tecnologias de comunicação, aí o mundo cabe, mais uma vez, na palma de sua mão, no celular. Eu posso agora falar com um amigo meu da Coreia do Sul. Eu tenho um amigo lá, eu posso falar com ele agora, aqui vendo, através de um aplicativo de comunicação via celular. Parece ficção, mas não é. É realidade, é a nossa realidade. Outro texto, vamos lá? O denso espaço reticulado, ou seja, reticulado de redes, né, da atualidade, em que circulação, produção de infraestrutura física e informação, produção da necessidade de consumo,
precedem a produção, ou seja, primeiro eu induzo o consumo, depois eu produzo. É a lógica just in time, não é? E possibilita um consumo globalizado. O produto tende a chegar onde houver consumidor, barra capital, criando redes seletivas. Se tem mais gente consumindo, vai ter mais produtos, o nó da rede vai ser maior. Se tem um espaço menos ocupado, a dispersão vai ser maior, a rede é menos densa, né? Articulando através de relações verticalizadas, ou seja, de cima para baixo, não é uma produção no nível horizontal para atender aquela demanda. Territórios descontínuos, não é? Porque vem de cima para baixo, vai tocar os pontos do mundo onde tiver a possibilidade de consumo, sendo determinante na imposição de hábitos e produtos estranhos à realidade local. Isso daqui é um outro viés da globalização, para além do elemento econômico, determinante no fenômeno da globalização, há outros elementos, como os culturais, né? A imposição de hábitos estranhos à realidade local. Isso muda, por exemplo, a nossa perspectiva de se vestir, de se alimentar, a partir dessas imposições de hábitos que vêm de fora e tocam a nossa realidade como consumo. Como o mercado se mundializa ao final do século XX, as estratégias de produção, e nesse caso venda, passam a ser globais. Comandando as estratégias que levam à ampliação dos mercados e, consequentemente, dos lucros, está a necessidade de produzir o consumidor. Em outras palavras, criar através da mídia o desejo pelo consumo do produto a ser vendido. Nesse sentido, olha a importância da mídia, galera. A propaganda que estimula o consumo pode acontecer antes mesmo do produto chegar concretamente ao mercado. Não é novidade para nenhum de nós que nós temos pré-lançamento, pré-venda de diversos produtos, de carros a celulares, né? Caminhando para o final, essa imagem nós já vimos, é a imagem que mostra a nova DIT, a DIT da globalização, que é a mais complexa, porque você vai ter países periféricos produzindo e vendendo produtos industrializados. Outro texto, já para o finalzinho, acho que é o penúltimo. Indo de encontro frontalmente ao mito da mobilidade ampla e acessibilidade irrestrita, presta atenção nisso, que aqui é para desmistificar e não olhar de forma muito inocente para a globalização, achando que todo mundo está no mesmo pacote. Não é assim. O que media a inserção maior ou menor da globalização é a capacidade de consumo, a capacidade monetária, globalização financeira, lembra disso. Essas ideias combinaram com alguma desimportância do espaço. Ratifica-se que é no espaço do cotidiano que a vida acontece e deixa suas marcas em formas e comportamentos. O referido mito da pouca importância do espaço só se baseia na interpretação rasteira do espaço apenas como localização, não levando em conta sua realização enquanto materialidade social dinâmica e diversa, e como tal, fruto, mas também elemento determinante das relações sociais. Foi isso que eu falei. O espaço que vai ser seletivo para que a empresa coloque... Vai aparecer um McDonald's de Amargosa, numa pequena cidade do interior da Bahia? Não vai! Porque o McDonald's de uma empresa está olhando por cima e vê que ali não vai ter possibilidade de consumo para o seu produto. Ela vai se localizar naquele espaço que tiver a possibilidade de consumo. Em síntese, as densas transformações técnicas, políticas, sociais e econômicas pelas quais passou a humanidade na segunda metade do século XX produziram uma nova realidade concreta a ser analisada pelas ciências sociais. Essa charge aqui está no teu livro, né? Que revela bem essa desigualdade que se expande com a globalização. O norte é o tio Sam aqui, né, sentado numa poltrona, como é bom viver no mundo globalizado. E uma latino-americana fazendo as unhas dele, servindo a ele. Né? Olha a lógica de norte e sul. Da mesma forma, o inglês tendo o chá servido por algum, ao que parece, um asiático, né, e jogando golfe na África. Quem é que usa, quem é que comanda esse mundo globalizado? Quem é que ganha com esse mundo globalizado efetivamente? Né? Que você tem a presença da internet no mundo, ratificando aquela informação que eu coloquei, não é?
Tá certo? Recomendo que vocês vejam isso. Que está falando das pessoas que usam a internet, inclusive. Presença das transnacionais. Onde é que estão as sedes? Oh, presta atenção nisso. A ação é transnacional, mas a sede onde o dinheiro vai é nacional. Olha onde estão as maiores transnacionais do mundo. Olha a tríade aqui: Estados Unidos, Europa Centro-Ocidental e Japão. Se você junta aqui o Sudeste, o Extremo Oriente, pega esse pacote. Aí aparecem os países emergentes, né? Argentina, Brasil, África do Sul, Oriente Médio, aí são os emergentes. Aqui está falando da importância dos produtos manufaturados, muito mais do que os agrícolas, por exemplo, no mundo atual. Acho que essa é a última imagem aqui, né? Também é uma imagem do seu livro mostrando o advento dos sistemas de comunicação. Do telégrafo em 1832, o telefone ainda no final do século XIX, e aí vem, né? Rádio, bababá, cadê? Redes digitais integrados, TV digital, rede de computadores pessoais. Isso aqui já é finalzinho do século XX. Olha como há um advento sensacional das tecnologias de informação, especialmente aqui, quando a gente marca o período da terceira revolução industrial. Eu finalizo essa última imagem. Só para deixar com vontade de quero mais, nós vamos discutir isso após o recesso. Aqui estão os principais blocos econômicos da nossa contemporaneidade. Na primeira aula do próximo semestre, eu acho, nós vamos trabalhar exatamente decifrando quais são esses blocos, quem é que participa, quais são as peculiaridades de cada um deles, e vamos trabalhar efetivamente com esses dois aqui, o Mercosul e a União Europeia. Mas isso é uma conversa para diante, beleza? Galera, beijo grande. Boa prova agora, boa 5, mas depois das 5, bom descanso, aproveitem, recarreguem as pilhas, né, e voltem com muita força para o segundo semestre. Nós vamos finalizar o segundo trimestre, fechar o terceiro trimestre, e vocês vão estar preparados para os concursos que vão ter que enfrentar. Grande abraço a todos, tchau, tchau.